aí, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo, vamos para a nossa quarta aula hoje. Gente, hoje é a última aula do nosso primeiro módulo. Como tá passando rápido, né? Como tá passando rápido. Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto que fez uma grande diferença na minha vida, na minha caminhada com Deus, quando eu aprendi a importância disso. A gente vai falar sobre autoridade e submissão. E desde agora a minha oração é que o Espírito Santo venha falar conosco, que o Espírito Santo venha ministrar o nosso coração, né? Porque independente da aula ser assim por vídeo, Deus ele não é limitado, o Espírito Santo ele não é limitado para falar conosco. Amém? Então vamos lá. Deixa eu falar. Fiquei bem contente pelo retorno de vocês na aula passada, tá? A gente teve até vídeo, achei o máximo, foi muito legal, parabéns para todos que participaram, retornaram, fizeram atividade, e é desse jeito, né? A gente levando as coisas de Deus a sério, tá bom, gente? Essa é a última aula do primeiro módulo, a gente já tá numa etapa avançada, vocês são incríveis, já chegaram até aqui, então eu peço que vocês levem cada vez mais a sério as coisas do Senhor. Não é para mim, não é para pastor, não é para o líder de vocês, não é para ninguém, é para vocês mesmos, né? Essa escola é importante para vocês mesmos e é para Deus que vocês mostram o compromisso, é para o Senhor que vocês mostram o interesse e o comprometimento com cada aula, com cada atividade. Ok? Então, muito obrigada por vocês participarem, obrigada por estarem aqui e vamos para a aula. Eu quero começar lendo para vocês Romanos 13, 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Olha só, se vocês não gravarem nada dessa aula, gravem isso. Toda e qualquer autoridade foi instituída por Deus. Toda autoridade foi instituída por Deus. É dever de cada cristão reconhecer, respeitar, honrar cada autoridade. Ok? Deus ele institui toda autoridade. Toda autoridade que está sobre a minha vida, sobre a sua vida, foi instituída por Deus. E a gente vai falar quais são essas autoridades e a gente vai para vocês entenderem, ok? Mas assim, toda autoridade ela foi instituída por Deus. O pecado contra o poder de Deus é mais facilmente perdoado do que o pecado contra a autoridade, porque é um pecado contra o próprio Deus. Então, se foi Deus que instituiu toda a autoridade, o pecado se torna contra o próprio Deus quando a gente peca contra essa autoridade, ou peca ou desonra essa autoridade. O que é? A autoridade divina instituída representa o próprio Deus, né? A gente, como cristãos, a gente tem esse papel de honrar, de respeitar cada autoridade que está sobre a nossa vida. E mais pra frente vocês vão entender a importância disso. A não submissão a uma autoridade traz condenação. Gente, isso é muito sério, né? A não submissão sobre uma autoridade que está sobre a nossa vida, a gente está atraindo condenação para a nossa vida. Adão desobedeceu a uma ordem direta e Eva a submissão de Adão, né? Já vem desde lá, desde o tempo de Adão e Eva. Eles não obedeceram, que é a autoridade que era Deus, e Eva, né, não foi submissa a Adão ali naquele momento. Eles não foram destruídos, porém, o pecado, aquilo que eles fizeram, resultou na condenação até hoje, né? Resultou na condenação de toda a criação. Então, olha como é importante aquilo que foi feito, né? A não submissão de Eva e o fato de Adão não ter aceitado ali aquela ordenança, ter desobedecido
a Deus. Antes de reconhecer a autoridade, Paulo perseguiu a igreja. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre Paulo, né? Paulo, até a estrada de Damasco, até onde ele entendeu realmente o que estava sobre a vida dele, ele perseguia a igreja. Vocês conhecem a história de Paulo, mas imediatamente quando ele caiu no chão e se submeteu à autoridade de Deus, depois quando Ananias orou por ele, ele entendeu, né? Ele entendeu o que estava sobre a vida dele, ele entendeu a autoridade de Deus sobre a vida dele, parou de perseguir a igreja, fez tudo o que fez e teve a vida transformada. Mas até aí, né, precisou acontecer dele ter esse encontro com Deus para poder reconhecer a autoridade de Deus sobre a vida dele. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Gente, eu tô correndo um pouquinho para não ficar muito extensa essa aula, tá? Porque quanto mais resumido e também para vocês para não ficar tão cansativo, tá? Mas aí qualquer dúvida vocês me chamem e me perguntem, ok? Então, o resumão dessa aula, o resumo de tudo, né? Toda autoridade instituída por Deus sobre a nossa vida, a gente precisa honrar, respeitar essa autoridade, né? A gente falou aqui de Paulo e que ele reconheceu a autoridade que estava sobre a vida dele. E existe também aqui algumas coisas que são importantes ser ditas, né? Olha só, quando o egoísmo nos domina, a submissão ela se torna impossível. A gente falou que precisa respeitar, ser submissa, honrar cada autoridade. Mas quando o egoísmo toma conta da nossa vida, fica muito difícil, né? Fica muito difícil a submissão para qualquer autoridade. Submeter-se à autoridade espiritual é a mais alta expressão da vontade de Deus. Eu quero ler para vocês Mateus 8, 5, 13. Olha só. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. O centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou um homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E o meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali havendo pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Mateus 8, 5 ao 13. Olha só que interessante. Jesus ele ficou impressionado com tamanha fé desse centurião romano, porque esse cara, ele reconhecia a autoridade de Jesus, ele reconhecia que se somente Jesus falasse uma palavra, o filho dele já estava curado. Que incrível, né? Então, olha só, aqui ele sabia, né, esse centurião, ele sabia exatamente que a autoridade, ele sabia reconhecer e honrar aqui eu falei filho, né, gente, o criado, tá? Desculpa. Jesus, ele ficou impressionado, né, e a oração de Jesus, no momento ali, foi apenas de que, então, naquela mesma hora, o criado, ele foi curado.
Jesus ele ficou impressionado com a tamanha fé desse centurião, de reconhecer a autoridade de Jesus a ponto de somente uma palavra ele já ter a cura ou ter aquilo que ele estava buscando ali em Jesus naquele momento. E o milagre foi alcançado. Olha só, a oração de Jesus no Getsemane é a expressão máxima da obediência de Jesus à autoridade do Pai. Jesus já considerava que obedecer à autoridade de Deus era mais importante do que sacrificar-se à cruz. Eu sempre falo isso, gente. Jesus ele foi exemplo em tudo na nossa vida. Aqui mesmo, inclusive, em reconhecer a autoridade, né? A autoridade de Deus, a autoridade do Pai. Ele orou no Getsemane, mas mesmo assim, ele sabia que não tinha outra forma, né? A vida dele, aquilo que precisava ser sacrificado ali na cruz, ele ser sacrificado, não tinha outra forma, ele estaria obedecendo a Deus. Então aqui, mais um exemplo de Jesus a ser seguido, né? O próprio Jesus foi submisso ali, entendeu a autoridade do Pai, né? A autoridade de Deus sobre a vida dele. E olha só, no universo existem dois princípios, a autoridade de Deus e o da oposição satânica, né? Dois princípios sobre a nossa vida. A autoridade de Deus e a oposição satânica. Os cristãos que querem servir a Deus devem analisar a real inclinação do coração. Ok, ou a gente serve a Deus, ou a gente serve as coisas do mundo, ou a gente serve a essa oposição satânica, né? E o que é isso? A gente se falou aqui no começo que se a gente estivesse rebelando ou desobedecendo a uma autoridade, a gente está fazendo isso contra o próprio Deus. E isso são, né, as oposições, aquilo que não é de Deus, é do quê? A atitude de rebeldia pode começar por comparações e confrontação. Gente, olha só. Sem julgar ninguém, sem expor ninguém, sem falar nada, talvez já passou pela cabeça de vocês. Mas o meu líder é um fraco, ou minha líder não sabe orar, não gostei da pregação do pastor hoje, eu não, isso, aquilo, sabe? Talvez essa comparação, né? Ou mesmo você se achar melhor do que o teu líder, se achar melhor que o teu pastor, tudo bem, né? Eu costumo dizer assim, se você é capaz de fazer melhor, então faça melhor, mas sem julgar. Faça melhor quando você for líder ou se você já é líder, faça melhor, mas sem julgar, sem ter essa inclinação para o julgamento ou comparação, ok? Porque aquele líder, aquele pastor, aquela autoridade que está sobre a tua vida foi instituída por Deus, né? Então que a gente não venha apontar, julgar, né? Se for para ser assim, então que a gente faça melhor, que vá lá, gente, desculpa o barulho, que a gente vá lá e faça melhor, amém? Questionar a autoridade de Deus é questionar o próprio Deus, né? Aquilo que eu falei. Sempre que uma pessoa peca contra a autoridade instituída por Deus, peca contra Deus. A Bíblia diz que toda autoridade, ela foi instituída por Deus. Olha só, Deus ele levou Faraó como líder de um império. Deus não foi responsável pelas atitudes dele. Faraó que tinha um coração inclinado para a perversidade, né? E Deus usou isso para um propósito, tirar o seu povo da escravidão. Ok, aí você deve estar pensando, meu Deus, mas é aquele fulano daquele jeito e tá ali naquela posição, ou aquele ciclano naquele jeito tá ali naquela posição. Ele tá porque Deus, mesmo se ele está errado, ou mesmo fazendo, aqui como o Faraó, a gente está falando esse exemplo, mas mesmo assim, no caso de Faraó, Deus ele tinha um propósito, né? Porque assim, gente, Deus ele não perde o controle de nada, ele sabe de todas as coisas, ele sabe de quem
ele sabe do líder, ele sabe do pastor, ele sabe do fulano, ele sabe de todo mundo que está ali numa posição de autoridade, ele sabe de todas as coisas, né? Então, quem somos nós para estar julgando, ou quem somos nós para estar criticando? Mesmo nesse tempo, mesmo, né, com esse líder, com esse pastor, com essa autoridade sobre a sua vida, Deus tem um propósito. E o nosso papel é honrar esse líder. A gente vai falar sobre a submissão, e a gente vai falar mais para frente. Mas o nosso papel é reconhecer a autoridade que está sobre a nossa vida, para que a gente não venha atrair condenação nenhuma sobre a nossa vida, ok? Olha só, como sobreviver a uma autoridade perversa? Existem duas coisas muito importantes que vale considerar. Aí que entra a submissão e a obediência. A Bíblia nos instrui a nos submeter à autoridade, mas a obediência, ela pode ser relativa. Em que condição? Ok. Juliana, você falou que toda autoridade, toda e qualquer autoridade sobre a nossa vida foi instituída por Deus. Ok. Mas e se eu reconheço, e se eu vejo, e se está visível que essa autoridade faz coisa errada, que essa autoridade não segue os princípios de Deus, que essa autoridade, sei lá, né? E aí? Como que eu vou como que eu vou obedecer a essa autoridade? Existe uma condição para você não obedecer essa autoridade, que é, anotem isso, quando nos faz pecar contra Deus. Quando nos faz pecar contra Deus. Quando essa autoridade pede para você fazer alguma coisa que vai contra os princípios de Deus. Quando essa autoridade pede para você, ou te instrui, ou de alguma forma te orienta a fazer alguma coisa que vai contra a Deus, que vai contra os princípios de Deus, que vai nos fazer pecar contra Deus. Aí a gente está livre de estar obedecendo essa autoridade, não deixando de entender que ela é autoridade, sim, que ela foi instituída por Deus, sim, mas que a gente não vai fazer aquilo que ela está pedindo. E tem um exemplo muito legal aqui. Nesse momento, eu costumo dizer que assim, é muito fácil julgar, é muito fácil falar, né? Mas a gente, como cristãos, se a gente percebe uma situação dessa, qual é o nosso papel? Orar por essa autoridade, né? Orar por ele, orar para que Deus, eu sempre tenho isso comigo, de orar pelas autoridades para que a vontade de Deus, ainda que tenha apagado ou ainda que tenha esfriado, eu não sei, mas que a vontade de Deus volte a ser o centro da vida de cada um dessas autoridades. Olha que importante, que interessante esse texto que fala aqui em Hebreus. Obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. É nosso dever, é nosso papel orar pelos nossos líderes, orar pelos nossos pastores, orar pela nossa igreja, orar por toda a autoridade que está sobre a nossa vida. Entre julgar e orar, são duas atitudes que a gente pode ter, né? A gente pode julgar e a gente pode orar. Então, que a gente venha orar por essas pessoas. Se tiver alguma coisa que vá contra os princípios de Deus. Mas também não precisa sair catando coisa, né? Gente, não precisa sair procurando coisa aí no líder, no pastor, no ciclano. Não precisa sair procurando para acusar nenhuma autoridade. Amém? Uma coisa é obedecer e outra é se sujeitar. A Bíblia nos dá como base disso o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando o rei Nabucodonosor os incentiva ao erro e à prática da idolatria. Eles reconhecem a autoridade do rei, mas não obedecem. Esse texto é o exemplo assim que resume toda a aula praticamente. Vocês conhecem a história, mas eu vou ler aqui para vocês. Daniel.
Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Daniel 3, do 16 ao 18. Quando eles receberam essa ordem, que eles teriam que se prostrar e adorar aquele rei, aquela estátua, eles reconheciam a autoridade do rei sobre a vida deles, porém, a obediência, o amor, o temor a Deus era muito maior. E eles não se sujeitaram a obedecer, porque ia contra aquilo que eles acreditavam, ia contra Deus. Né? A idolatria, adorar a estátua, ia contra os princípios que eles seguiam, os princípios que eles viviam, que era de Deus. Mas mesmo assim, eles não deixaram de reconhecer a autoridade do rei. Quando eles recebem essa ordem, e olha só o que eles dizem: ó rei, aquele que está sobre nós, nós nos sujeitamos, o Deus, né? Deus. E te reconhecemos como autoridade constituída. Tu és o rei, porém, a partir daqui não podemos te obedecer. É inclinação ao pecado. Nós ficaremos com Deus, e se Ele quer nos livrar, que nos livre. Mas se não quiser, não tem problema, porque nós não nos servimos pelo livramento, mas porque sabemos quem Ele é. Esse texto é incrível, gente. Esse texto é incrível e eu quero perguntar para vocês: por que vocês servem a Deus? Eu sei, eu tenho visto que aqui tem muita gente que já serve, já vocês comentaram para mim no WhatsApp, alguns já servem em algum determinado, em algum ministério da igreja, enfim. E vocês servem a Deus pelo quê? Aqui esses três, eles estão dizendo que eles não vão servir, eles não servem a Deus simplesmente pelo fato que eles vão ser libertos, porque Deus vai vir ali e vai livrar eles, mas porque eles sabem quem é Deus, né? E assim é na nossa vida, gente. Se a gente serve a Deus simplesmente por aquilo que Ele vai nos dar ou aquilo que Ele nos deu, o mais precioso Ele já nos deu, o mais precioso Ele já fez, né? A nossa salvação. Mas se a gente servir a Deus ou tiver o coração inclinado para isso, somente por aquilo que Ele vai fazer para a nossa vida, de nada vale o sacrifício na cruz. Então reflitam sobre isso, né? Tirem como lição, como exemplo esse texto. Para que a gente serve a Deus? Né? Por que a gente serve a Deus? Simplesmente para Ele nos livrar? Simplesmente por aquilo que Ele já fez ou que Ele vai fazer na nossa vida? Ou por quem Ele verdadeiramente é? Amém? A rebeldia traz condenação. Então, gente, é muito importante, entendam isso, gravem isso na cabecinha de vocês. Toda autoridade, ela foi instituída por Deus, né? E é nosso dever, é nosso papel honrar, respeitar essa autoridade, ok? Então, a diferença, né, entre você reconhecer a autoridade e ser submissa a ela, aquilo que ela está pedindo, né? A gente é livre de estar obedecendo quando aquilo que a autoridade está pedindo ou instituindo para a gente fazer vai contra Deus, né? Ou a gente vai estar pecando contra Deus. É claro esse texto, esse exemplo, né? Só lembrar desse texto. Sadraque, Mesaque e Abednego, aqui eles eles sabiam que se eles se prostrassem àquela estátua de ouro, eles iriam estar idolatrando aquilo e iria contra Deus, né? Iriam estar idolatrando uma estátua e não ao próprio Deus, e isso fugia totalmente daquilo que eles acreditavam, da fé deles, da nossa fé. Amém? Olha só, a cada um é confiado um nível de autoridade, né? As autoridades que Deus estabeleceu pelo seu poder e vontade estão sim distribuídas, né? Na nossa família,
Quais são as autoridades que estão sobre a nossa vida, né? Os nossos pastores, na nossa família, os pais, no casal, o esposo, né? Aqui com relação aos filhos, né? Os pais são autoridades sobre os filhos. Então, no nosso emprego, no nosso trabalho, o chefe, o patrão é autoridade sobre a nossa vida. Então, reconheçam agora, comecem a refletir quem são as autoridades sobre a sua vida. Quem são as autoridades que estão sobre a sua vida, né? As principais características e atitudes indispensáveis àqueles que se encontram em posição de autoridade. Reflitam agora na vida de cada um, não de quem está sobre você, na sua vida, né? Você pode ser autoridade sobre alguma coisa. Você que é esposo, autoridade ali, pai e mãe, sobre os seus filhos. Se você é patrão, é uma autoridade para os seus empregados. Mas olha só as características que se encontram ali nas pessoas que têm uma autoridade, né? As características indispensáveis: a gentileza, a humildade e o amor. O julgamento precipitado de uma autoridade arrogante e pretensiosa atrairá o juízo de Deus sobre ela mesma. Ou seja, se você usa da sua autoridade, né? Usa da sua autoridade ali como arrogante, ou usa da sua autoridade para tirar proveito, para tirar vantagem, usa da tua autoridade para conseguir aquilo que você quer de forma contra Deus ou contra os princípios de Deus, atrairá o juízo de Deus sobre a sua vida. Isso serve para qualquer autoridade, né? Seja o pastor, seja o chefe ali sobre os empregados, seja os pais, qualquer autoridade, né? Não use isso como um título ou algo simplesmente porque é autoridade, né? Usar de forma para desprezar o outro ou de forma que vá desagradar a Deus, porque vai atrair o juízo do Senhor sobre a sua vida. A Bíblia nos recomenda orar por aqueles que são autoridades, né? Aquilo que eu falei antes. Olha só, 1 Timóteo 2, 1 e 2 fala sobre isso. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Então, o Timóteo está falando, está nos ensinando aquilo que eu falei antes. Melhor do que julgar, melhor do que apontar, melhor do que achar defeito, é nosso papel orar por essas autoridades. Nossa, que aula pesada, né, Juliana? Você só tá dando nos dedos e falando isso, falando aquilo, mas é porque é algo que é muito importante na nossa caminhada com Deus, para não chegar a um determinado tempo, um determinado momento e ter essas comparações, ou mesmo a gente cuidar para os nossos olhos não estar voltados para isso, né, para o homem, que todo tempo esteja voltados para Deus. Mas se por algum momento, algum motivo você reconhecer algo na vida de alguém, de alguma autoridade que está sobre a sua vida, ore por ela, não julgue, ore. Amém? Quando você não obedece e não exerce a sua autoridade, quebra os princípios estabelecidos por Deus. É muito sério também, ó. Não exercer a autoridade quando ela nos é delegada também é pecado. Sabe aquele você pode fazer o bem e não faz? Tá pecando? Então, né, se não exercer a autoridade que nos foi dada ou delegada, é pecado. Aqui fala também no momento em que Adão perdeu a sua autoridade na terra, Satanás tornou-se príncipe deste mundo, né? E abriu as portas para que todos os demônios viessem sobre a terra. O pecado de Adão e Eva
não resultou só para eles, né? A consequência não foi só na vida deles. A consequência vem até os dias de hoje, a consequência gerou, né, ele aqui fala, né, que deu autoridade para Satanás, abriu as portas para Satanás, para o pecado até os dias de hoje. Aqui fala alguns exemplos bíblicos, né, da rebelião. O primeiro, o da rebelião de Lúcifer, que foi contra a autoridade de Deus e que consequentemente foi expulso dos céus. Aqui também fala a história de Coré, Datã e Abirão. Depois vocês podem ler, ali vai ter todos os versículos na matéria de vocês, tá? Podem dar uma lidinha e a gente vai, qualquer dúvida vocês vão me retornando. A autoridade na igreja de Cristo, né? A gente estava falando aqui toda a autoridade instituída por Deus, e se você é uma autoridade, provavelmente você é algum tipo das autoridades que eu citei aqui, saiba que também tem o propósito de Deus, né? Deus te chamou para isso. Se você é uma autoridade sobre os teus empregados, enfim, se você tem uma empresa ou um líder, ou não sei qual é a tua atividade, mas tem um propósito de Deus nisso. Amém? Olha só, para que uma autoridade seja constituída por Deus, deve cumprir 3 requisitos. Então, não é simplesmente assim, coloca ali, o primeiro que aparecer na frente vai ser um líder, o primeiro que aparecer na frente vai ser um pastor, o primeiro... Não, existem 3 requisitos para isso. Reconhecer que toda autoridade vem de Deus, né? Autoridade precisa entender, buscar, saber qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Se quiser agradar ao Senhor e servir de maneira que agrade ao Senhor, entender qual é a vontade de Deus para mim. Aquilo que a gente falou numa aula passada. Pedir para Deus, pedir para o Espírito Santo. Em que posso te servir, o que posso fazer? Eis-me aqui, ok? Ter comunhão com Deus, longe da presença de Deus, longe, não tem como, né, gente? Não tem nem como servir, não tem como viver, não tem como nada. Então, precisa ter uma comunhão com Deus e jamais tentar estabelecer nossa própria autoridade, né? Se nós somos autoridades estabelecidas por Deus, a gente não precisa sair falando por aí, não precisa expor, não precisa nada, porque o próprio Deus confirma, né? Então a gente não precisa sair falando porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou isso. Não, o próprio Deus é quem faz, o próprio Deus se chamou, ele que confirma a autoridade de cada um. Ok, gente? Para não se tornar muito extensa essa aula, eu quero pedir um favor para vocês, que eu vou passar ali, tem uma atividade na folhinha de vocês, que vocês leiam esses três assuntos ali, essas 3 histórias, que é a rebelião dos filhos de Eli, a rebelião dos filhos de Arão e a rebelião de Coré, Datá e Abirão, que eu falei aqui no começo na aula para vocês. Leiam esses textos, reflitam sobre isso, se tiver alguma dúvida me chama no WhatsApp, né? E pra gente tirar todas essas dúvidas. Se fosse na sala, a gente estaria compartilhando muita coisa, porque essa questão de autoridade, de submissão, de devo fazer aquilo que o patrão tá pedindo, devo fazer aquilo que o chefe, enfim, tá pedindo ou não, a gente iria ter muito assunto. Mas o resumo é isso, né? Nosso papel, é nosso dever respeitar, honrar, entender toda a autoridade que está sobre a nossa vida e obedecer sempre, desde que aquilo que esteja pedindo para nós fazer não vá pecar contra Deus, não vá contra os princípios de Deus. Amém? Gente, como eu falei, é uma aula que gera muito comentário, gera muita coisa, mas se vocês gravarem esses 3 pontos, né, que toda autoridade sobre a nossa vida,
toda a autoridade sobre a nossa vida, ela foi instituída por Deus, de que a gente precisa sim honrá-las, que a gente precisa sim respeitá-las como autoridade, e tudo aquilo que for pedido para a gente fazer, tudo aquilo que eles colocarem para a gente fazer, a gente pensar, não, eu devo sim me submeter a essa autoridade desde que eu não esteja pecando contra Deus, aquilo que ela está pedindo para mim fazer. Amém? Eu quero orar por você para a gente finalizar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa aula, Espírito Santo de Deus. Dê a nós um coração submisso. Dê a nós, meu Deus, um coração que entenda que toda autoridade o Senhor instituiu sobre a nossa vida. Que possamos respeitá-los, que possamos honrá-los, que possamos ser submissos e, mais que isso, sem julgamento, que a gente possa orar por cada autoridade. Que a gente possa orar e ajudar de alguma forma que eles também estejam no centro da tua vontade. Pai, em nome de Jesus eu te peço, fala conosco, continua ministrando nos nossos corações e nos ajuda a sermos servos que entendem a autoridade, todas as autoridades que estão sobre a nossa vida. Te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Beijo no coração. Até mais.